Olá, crianças, tudo bem? Estou animada hoje porque a nossa aula é sobre história, né? Vamos compreender um pouco a importância da ação do homem nesse processo no tempo e no espaço, como ele contribuiu para a construção da nossa história. Sou a professora Deli e juntos vamos compreender esse processo, tá bom? Para a gente começar, vamos acompanhar na tela algumas informações importantes. Vamos lá. Para mim começar compreendendo história, eu preciso falar sobre o tempo em nossa vida. Para estudarmos história, é muito importante compreendermos o conceito de tempo. Vamos conhecer um pouco mais sobre isso? Olha só. Quando nos orientamos com base no Sol ou as estações do ano, estamos usando o tempo da natureza. Então aí, eu falo sobre o tempo da natureza, ok? Estou me baseando no Sol ou as estações do ano. Para organizar melhor suas atividades, os grupos humanos passaram a dividir o tempo em unidades como minutos, horas, meses e anos. Chamamos esse tempo de cronológico. Aí eu vou colocar até aí lembrando a imagem do relógio, ou seja, a gente tem tempo para tudo, né? Tem horário de entrar na escola, horário da saída, horário de almoçar, horário de dormir, de acordar e fazemos várias atividades em nosso dia a dia, tá? E esse é o tempo cronológico. E também, vamos lá, continuando. Ao longo dos anos, as sociedades passaram por diversas transformações. Porém, cada uma delas se altera de uma maneira diferente. Os ritmos de mudanças nem sempre são iguais para todos os povos. O tempo que se relaciona às transformações das sociedades é chamado de tempo histórico. E aí, vamos ver aí a imagem, ó, lembrando lá no tempo do rádio, quando eu escutava o som dessa forma. Hoje em dia já, o aparelho de som já é diferente desse que na imagem está sendo apresentado, né? Então nós vimos três tempos aí: o tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. Tá? Como vimos, o tempo histórico é caracterizado pelos ritmos de transformação das sociedades ao longo dos anos. É a análise do tempo histórico que nos permite identificar, por exemplo, as mudanças e as permanências de cada sociedade. Então, olha só, é de acordo com o tempo histórico que a gente vai ver questão de permanência ou mudança, coisas que permaneceram e coisas que mudaram. Tem o tempo da natureza, que eu me baseio no Sol ou nas estações do ano, é o tempo da natureza, ocorre naturalmente. Quando eu falo tempo cronológico, estou me referindo à hora, determinado para me cumprir determinadas atividades, um tempo, né? Tudo leva um tempo, é um tempo cronológico. Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o tempo histórico, coisas que permaneceram ou que mudaram com esse tempo, que o tempo, de acordo com a nossa história, todos os anos vão se passando e vai sendo modificado ou aprimorado, desenvolvido de uma maneira bem mais aperfeiçoada para o nosso uso, tá? Continuando aí na telinha, vamos lá. Permanências e mudanças, é o que a gente vai se atentar agora. O que eu vou falar sobre permanências e mudanças? Vamos analisar o que é cada uma. As mudanças são aqueles elementos que se alteram com o passar dos anos. As permanências são os elementos que permaneceram os mesmos ou pouco se alteraram no decorrer dos anos. Tá? Então, o que é mudança? São elementos que se alteram com o passar dos anos, ok? E permanências são os elementos que permaneceram os mesmos ou pouco se alteraram no decorrer dos anos. Vamos ver alguns exemplos, tudo bem? Vamos para o primeiro exemplo. Olha só, isso é uma sala de aula em uma escola do Rio de Janeiro em 1904. Observem aí a imagem. Vocês vão perceber alguns elementos que talvez nós tenhamos ainda ou não. Observe aí comigo. Tem alguns alunos? Sim. Vocês observam se tem menino ou menina? Observem aí. Vocês conseguem perceber que não temos meninas nessa sala, né? Aí a professora vê lá o fundo da imagem. Nós temos algumas cadeiras, algumas mesas. Vamos falar sobre alguns elementos que permaneceram ou que mudaram, ok? Vamos lá. Que permaneceram, primeiro.
Nós temos uso de mesas e cadeiras. Hoje em dia nós usamos ainda em nossas salas de aula. Mesas e cadeiras são alguns elementos que permaneceram. Professora também. Hoje em dia nós precisamos da professora em sala de aula que faz as intervenções em nossa aprendizagem para nós melhorarmos. Temos os alunos? Também. Mas uma mudança, vamos falar sobre algumas mudanças também analisando essa imagem. Lá em 1904, muito tempo atrás, as salas de aula eram organizadas ou só de menino ou só de menina. Hoje em dia nós já trabalhamos com já uma diferença, uma mudança, ou seja, as salas de aula são mistas, né? Nós temos tanto meninos quanto meninas em uma sala de aula. Não tem só uma classe só de meninos ou só de meninas. É uma sala mista, como nós costumamos dizer. Por que mista? Porque tem tanto menina quanto menino. Aí vai variando de cada sala de aula conforme o ano série que a criança estuda. Tá? E antigamente era feita essa separação. Então teve uma mudança e teve coisas que permaneceram. É isso que a gente vai analisar em nossa aula hoje, tá bom? Vamos lá para a próxima imagem, continuando aí na telinha. Essa imagem é atual. É sobre um lugar importante em nossa cidade, né? Palácio Rio Branco aí, ó. Olha só, ele em 1900 e bolinha, muito tempo atrás aí, ó. E a diferença hoje, ó. Os primeiros anos aí do Palácio Rio Branco comemora aí nos anos da fundação de 132 anos de fundação aí. Na imagem atual, você vê aí a construção que já permaneceu, se você for analisar essa imagem mais atual aí, ó. Vê algumas imagens de árvores ao fundo, né? E foi mantida a construção original, né? A mesma arquitetura que foi feita nos primeiros anos aí. Sempre se é passado por reforma esse lugar, tá? E é um lugar muito importante em nossa cidade. É um monumento histórico para nós, né? E aí, ó, vamos analisar essa imagem antigamente desse palácio, né? Ao fundo a gente vê esse palácio, o mesmo palácio, que foi mantido a mesma construção original, como eu falei, a mesma arquitetura, mas olha só a quantidade de árvore próxima a esse palácio. Se a gente for analisar, hoje em dia não temos mais tantas árvores, como a imagem está mostrando aí. O fluxo, né, o trânsito é um pouquinho maior. A gente vê dois carros de maneira tranquila aí na rua. É bem diferente do fluxo, da movimentação que tem no centro da nossa cidade. A gente vê alguns prédios também aí próximos. Alguns ainda permanecem, outros não. Então, essas modificações, com o tempo, você está vendo que sofre alterações. Assim como também na imagem atual, olha só. Diferença, uma imagem mais atualizada, né? E é mantida essa mesma construção, antigamente, também da mesma forma aí, do Palácio Rio Branco, tá? Vamos para a próxima. Olha só, outro lugar muito importante em nossa cidade, aqui na cidade de Rio Branco, no estado do Acre. Porto da Gamileira. Então, em meados da década de 50, onde hoje fica o calçadão da Gamileira, os barcos atracavam para embarque e desembarque de carga e passageiros. Olha só como era antigamente. Quantos barcos aí nós temos próximo à margem aí do nosso rio Acre, né? Hoje em dia não temos mais tanto fluxo de embarcações devido o rio está mais, suas águas mais baixas aí. Olha a Gamileira, uma imagem mais atualizada desse mesmo lugar que nós vimos antes aí. Essa é uma imagem mais atual, é claro. O fluxo, nós não vemos tantas embarcações aí, são embarcações bem pequenas, tá? A construção já passou por uma reforma, as construções são mantidas aí ao fundo, as construções aí dos comércios aí próximos, tá? E vamos voltar aí para a imagem anterior, olha só a diferença. Mais embarcações e não tinha um calçadão todo planejado, todo organizado como hoje nós temos, né? E a imagem atual da Gamileira, que é um porto da Gamileira, né? Calçadão da Gamileira, aliás, que a gente costumamos chamar aqui, tudo bem? Que também é um monumento histórico da nossa cidade, bem visitado por pessoas que visitam o nosso estado, tá bom? Vamos agora fazermos algumas atividades. Essas atividades que nós vamos fazer, elas se encontram nesse site que vocês viram na telinha, que vocês podem jogar de maneira online, bem divertida. Nessa atividade, o que nós vamos fazer? Vamos analisar
Vamos relembrar aqui. O que é permanência? Nessa afirmação aqui, a gente viu sobre permanência e mudança, né, em nossa aula. Permanência refere-se àquilo que se mantém ao longo do tempo e que não mudou, que continua existindo. Essa afirmação é verdadeiro ou falso, conforme a gente viu em nossa aula? Vamos lá. Permanência refere-se àquilo que se mantém ao longo do tempo e não mudou. É isso? É verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Permanece, ou seja, ela se mantém, ela não mudou, tá? Ela permaneceu. A gente viu vários exemplos aí do Palácio Rio Branco, a construção em si original, alguns modelos, né, da construção, na arquitetura do prédio se mantém, embora passe por algumas reformas. Tem muitas coisas que se mudam conforme esse tempo. Como a gente viu na sala de aula, né, o uso de cadeiras e mesa, professora, se mantém. Só que antes era dividida entre menino e menina. Agora as classes são misturadas. Tanto meninas quanto meninos compõem uma sala de aula. Então tem coisas que permanecem, outras mudam conforme, né, a necessidade, o desenvolvimento, né, da necessidade humana aí. Ok? Eu fico por aqui, mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Te aguardo na próxima. Tchau, tchau.